solução perfeita aí para você que tem que vedar os tanques de piscicultura lá na sua propriedade rural, para que você consiga alavancar a sua produção, fazer com que a sua produção de peixe seja mais eficiente, só fazendo essa vedação. Eu sou Soraya Dallagnol, sou professora de piscicultura. E por que que isso impacta lá no desempenho, na lucratividade da tua piscicultura? Porque antes de a gente falar sobre vedação de tanque, né, se eliminar esses pontos de infiltração, a gente precisa entender o seguinte: renovação de água é uma das coisas que a gente consegue, né? Quando eu tenho a possibilidade de ter água renovando ali dentro do viveiro de piscicultura, é uma das coisas que me ajuda a ter melhor qualidade de água e, consequentemente, a que eu tenha mais eficiência de produção. Só que renovação de água é o quê? É eu ter entrada e ter saída de água. Não é eu só ter volume de entrada de água. E essa água que entra, parte dela é perdida por evaporação, né? Por conta do calor, né? Incidência solar. Então, quanto mais quente o ambiente, quanto mais venta nesse microclima aí onde você tem a sua piscicultura, mais água vai ser perdida por evaporação. Parte dessa água também é perdida por infiltração natural, né, do perfil de solo que você tem ali na tua região, mas existem algumas pisciculturas, algumas regiões que você tem solos com perfil mais arenoso e solos com perfil menos arenoso, então essa perda de água por infiltração pode variar de acordo com a característica do solo de cada lugar, tá? Então, depois que você, né, então teve um volume de entrada de água. Parte dessa água foi perdida por evaporação, parte dessa água foi perdida por infiltração. E vai ter um volume de saída de água. Então, isso, a quantidade de água que entra e a quantidade de água que sai, é a renovação de água. Via de regra, tá? Via de regra e maneira geral, a gente usa como padrão aí, como parâmetro, para quando a gente tem uma taxa de renovação de água dentro de um viveiro de piscicultura, né, sem sistemas de tecnologia, sem equipamentos, sem nada, só essa renovação de água, a gente usa como via de regra quando eu tenho uma taxa de renovação de água em torno de 10% do volume total da água de dentro do viveiro, eu uso aí uma densidade de 1 quilo de peixe por metro quadrado, tá? Isso aí é um padrão que a gente utiliza em pisciculturas em busca de uma piscicultura eficiente, né? Pensando em rentabilidade, pensando em lucratividade, tá? Só que, na contrapartida, se eu tenho uma quantidade de renovação de água menor por conta de parte de água que está sendo perdida através de infiltração, ou seja, está entrando 10% de água, né, por exemplo, e teria tudo para que saísse os mesmos 10%, ou ali próximo dos 10%, né, considerando um pouquinho de perda por evaporação, enfim, mas vamos dizer 9%, 8%, ok, teria tudo para que isso acontecesse, mas você percebe que ao fazer essa mensuração da água que está saindo, da água de saída do viveiro, você percebe que não tem saída de 10%, de 8% desse volume de água. Está saindo 5%, né? Significa que, né, se você conhece qual era o volume que saía antes, significa que você está perdendo água em algum momento ali dentro do teu viveiro. E essa perda de água muito provavelmente pode acontecer de infiltração. E a infiltração em viveiro de piscicultura, ela pode ser natural por conta do perfil de solo que você tem. Então, como eu acabei de dizer aqui, se eu tenho um solo mais argiloso, eu tenho uma retenção de água maior. Eu tenho, né, o solo, por ter bastante, um perfil de argila e uma cota de argila maior, ele acaba segurando mais a água, então você acaba não perdendo tanto. Só que quando você começa a ter presença muito grande de traços de areia nesse solo do viveiro que você tem de piscicultura ali, esse solo, esse fundo de viveiro, ele começa a ser mais
ele começa a infiltrar mais água. Então, é uma água que está sendo perdida por conta de característica de solo, tá? Se já é a característica do seu solo, aí tem como a gente resolver também. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês aqui quais são as maneiras, né? Quais são os jeitos que a gente pode ter de infiltração de água. Então, uma delas é por conta de característica de solo, tá? Isso é da natureza do solo da tua região. Outra maneira que pode acontecer de ter infiltração aí na tua piscicultura é por infiltração de rachaduras, né? Ou de abrir uma fissura no talude do viveiro, né? Seja ele por vários motivos, porque o peixe ficou fuçando, porque o talude foi mal construído, porque na hora de levantar um monge ou de quebrar o talude para colocar o sistema hidráulico ali da saída de água, você teve algum problema, não foi bem compactado, e aí ficou uma fissura, e essa fissura a água vai batendo ali e vai abrindo um espaço cada vez maior, permitindo com que a água infiltre. Então, tem várias maneiras aí, né, de ter uma fissura que possibilite ter infiltração de água. Essa é a segunda maneira, né, que tem de infiltração. E a terceira é não porque eu tenho um solo com perfil muito arenoso, mas porque eu não tive uma compactação de fundo de viveiro e de paredes de viveiro suficiente a ponto de que as partículas de solo ficassem muito bem aglomeradas e, consequentemente, né, minimizasse esses efeitos de infiltração. Então, são três maneiras aí que eu estou falando para você, né? Erro na construção do viveiro, né, na má compactação, problema de aparecimento de fissuras, de rachaduras no fundo ou na parede do viveiro, nos taludes do viveiro, independente, ou perfil de solo, tá? Então, a gente tem esses três tipos aí de possibilidades de infiltração de água dentro do teu viveiro. E é possível a gente identificar e descobrir a presença de todas elas, tá? Então, sabendo que se eu tenho, quanto maior o volume de água que eu renovo, sabendo que quanto maior o volume de água que eu renovo, maior a minha possibilidade de ter uma produtividade maior, né? Então, seguindo esse exemplo que eu dei, tá entrando 10% de água, não tá saindo 10% de água, tá saindo em torno de 5%. Opa, tô perdendo água em algum lugar. Será que é mal compactado? Será que é fissura? Ok, está perdendo água em algum momento. Quando você tem essa redução da renovação de água, o que acontece? Você obrigatoriamente precisa trabalhar com densidades de peixe por metro quadrado menores. Então, lembra que eu falei que se eu tenho em torno de 10% de renovação de água, eu posso trabalhar com até 1 quilo de peixe por metro quadrado, né? Quando eu tenho 5% de renovação de água, eu não posso continuar trabalhando com 1 quilo de peixe por metro quadrado. Eu preciso reduzir essa densidade. Por quê? Porque ter o volume de renovação de água me traz melhor eficiência de mantença de qualidade de água ao longo do ciclo de produção. Então, se eu tenho um volume de renovação de água menor, né? Menor do que os 10% que eu estou dando como exemplo aqui para vocês, 5%, e continuo usando a densidade de 1 quilo de peixe por metro quadrado, inevitavelmente, da metade do ciclo ou do terço final do ciclo de produção para frente, você vai ter muita dificuldade de mantença de qualidade de água e, consequentemente, ter perda de desempenho, podendo, inclusive, chegar a ter perda de peixes por mortalidade em fator ali dessa baixa qualidade de água, tá? Então, entender sobre isso te faz ver que, opa, eu preciso ver se eu estou perdendo muita água, se existe uma maneira de eu reter mais água dentro do viveiro para que eu consiga ter um volume maior de renovação de água, tá? Então, e aí, quais são essas maneiras de que a gente consegue
segurar ali mais, né, essa água. Existem algumas maneiras que fazem a gente segurar maior volume de água para que, se está perdendo água por infiltração e você tem água disponível para entrar, você consiga também aumentar a água de saída, para que a sua taxa de renovação de água seja maior e, consequentemente, você ter a possibilidade de trabalhar com uma densidade maior, tá? Então, olha só, se você pensa, por exemplo, né, que eu tenho um solo com infiltração, mas não percebo que tem essa infiltração, só conheço a minha entrada de água, o volume de entrada de água, não conheço o volume de saída de água, e baseado no meu volume de entrada de água, eu uso uma densidade maior do que o meu volume de renovação de água me permite. Então, quando você faz esse tipo de cálculo, esse planejamento de alojamento de peixes de maneira equivocada, sem conhecer a taxa de renovação, entrada e saída de água, isso vai trazer essa ineficiência para o teu sistema de produção. Olha o que aconteceu com uma cliente minha. Uma cliente minha, Rosana, ela tem viveiro de piscicultura, tem represa, né? Então, ela tem aí 7 hectares de lâmina d'água, é a represa dela, tá? Onde ela produz peixes nativos em consorciados. Então, ela coloca lá pintado e tambaqui dentro do mesmo ambiente e vai, né? Começa a produzir, começa uma parte do lote chegar no peso de abate, ela começa a ir fazendo despescas parciais, tá? Então, essa minha cliente, a Rosana, o que aconteceu? Ela tem lá esses 7 hectares de lâmina d'água, a gente produzia esse peixe lá dentro do viveiro dela, ótimo, maravilha, e a gente conseguia, ao longo do ciclo de produção, ter uma conversão alimentar, uma eficiência produtiva, manter qualidade de água, né, usar uma densidade de acordo com o volume de renovação de água que ela tinha lá, que é menor, inclusive, do que 10% do volume total. Então, a gente usava uma densidade menor do que 1 quilo de peixe por metro quadrado. E aí, com isso, a gente conseguia ter uma conversão alimentar dos peixes dela de 1,65. 1,65 a gente tinha de média de conversão alimentar dos peixes ao longo do ciclo de produção todo, né? Era a média que a gente tinha de conversão alimentar. E aí, no segundo ciclo de... Aí, beleza, tiramos o lote todo, fizemos a despesca, zerou essa represa, fizemos desinfecção e preparamos o viveiro para recebimento do novo lote de peixes. Ok, botamos esse viveiro para encher, começou a produzir o peixe e tal. Chegou no terço final do ciclo de produção, esse peixe não ia. Usamos a mesma densidade que vínhamos usando até então, né? Chegou no terço final do ciclo de produção, esse peixe empacou, esse peixe não ia, qualidade de água ruim, dificuldade, não conseguia fazer. Beleza. Chegamos aos trancos e barrancos ali, monitorando muito parâmetros de qualidade de água, trabalhando estratégias de manejo de alimentação, conseguimos finalizar o ciclo de produção com uma eficiência de produção menor. O que aconteceu? Né? Por conta dessa piora na qualidade de água, a conversão alimentar do lote, a conversão alimentar média do lote dela passou de 1,65, que era o que nós tínhamos na safra anterior, para 1,7. 1,7. Teve uma piora de 3% nessa conversão alimentar, ou seja, teve um impacto aumentou no consumo de ração em 3%. Aumentou em 3% a quantidade de ração que precisou ser fornecida ao longo do ciclo de produção dela. Então, o custo de produção foi maior. E olha o que aconteceu. A gente só foi descobrir o problema no final, quando a gente zerou a represa, porque a gente descobriu uma infiltração que aconteceu ao longo do ciclo de produção, né? Uma infiltração que nós não descobrimos, nós só percebemos depois, né, que a qualidade de água estava ruim, não tinha como esvaziar o viveiro, então era uma infiltração que tinha perto do monge, porque como é uma represa grande, a saída de água é através de monges de concreto, né?
Então, recomenda-se o uso de monges de concreto aí para ambientes maiores do que 3 hectares de lâmina d'água. Então, ela tem monges de concreto e aí os peixes fuçando, 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 por conta da pressão da água, da força da água batendo ali perto do monge também, foi abrindo uma fissura cada vez maior. Descobrimos essa fissura próximo ali ao pé do monge, então, né, não foi um lugar fácil de, inclusive, de ser descoberto, a gente precisou investigar toda a represa para encontrar essa fissura e identificar que, por conta dessa fissura, por conta dessa rachadura que tinha ali no pé do monge, o volume de renovação de água dessa represa reduziu. A quantidade de água que entrava era a mesma, mas muita água estava sendo perdida por infiltração e não por renovação. E qual é a diferença, né, de eu perder água por infiltração e eu perder água por renovação? Olha só, o quanto isso impacta na qualidade de água. Acabei de mostrar aqui para você, né? Aumentou o custo de produção com a ração em 3% aí, isso sem que eu nem estou considerando o ciclo de produção, que também foi aumentado aí em aproximadamente 28 dias. Então, qual que é essa diferença, né, de eu ter renovação de água e de eu ter água, né, entrando e saindo, mas água por infiltração. Então, quando a água está sendo infiltrada, eu estou diminuindo a quantidade de água que está me auxiliando a fazer a remoção, por exemplo, de matéria orgânica que vai se acumulando ao longo do ciclo de produção, que é inevitável. É inevitável o acúmulo dessa matéria orgânica. É inevitável que os peixes produzam excretas. Então, porque não à toa é por isso que quanto maior é o volume de renovação, maior melhor a qualidade de água. Porque se eu estou fazendo renovação de água da maneira correta, seguindo, né, o que a gente espera aí de uma construção de viveiros dentro do ideal, que essa água de saída está saindo do fundo do viveiro. A água da saída da água do viveiro está saindo do fundo. Com essa saída de água do fundo, ela está puxando junto com ela matéria orgânica. Né? Então, se a água está puxando matéria orgânica quando está tendo renovação, no processo de infiltração de água, essa matéria orgânica está sendo removida de dentro do viveiro com menos eficiência, porque a água está indo embora igual, só que ela não está indo embora levando com ela a matéria orgânica, ou seja, a matéria orgânica está continuando ficando dentro do viveiro. Isso traz uma piora na qualidade de água que impacta o desempenho do peixe, principalmente se eu estou usando uma densidade maior do que o sistema está suportando ali naquele momento. Então, esse é o impacto que traz, né, quando eu tenho infiltração. Então, aí, você que é piscicultor, que tem esse problema de infiltração, independente do problema que ele seja, né, desses 3 tipos aí de infiltração que eu falei, existe como você resolver isso, existe como você melhorar isso. Eu vou te dizer aqui. Então, se você tem infiltração de água dentro do teu viveiro por conta de perfil de solo, você tem um perfil de solo com muito traço de areia, muito arenoso. Então, quando você tem esse tipo de solo, qual que é a solução, né? É você ou fazer incorporação de cargas aí de solo com perfil mais argiloso, né? Você tem a possibilidade de fazer isso. Existem produtos que podem ser utilizados com o intuito de fazer essa selagem também, ajudar essa impermeabilização do solo, existem produtos específicos para isso, e você também pode fazer o uso de geomembranas, tá? Que nada mais são do que lonas espessas, grossas, né? Bem específicas para o uso em pisciculturas, que tem, né, uma vida útil, aí uma durabilidade muito grande. Então, é claro que quando você tem um perfil de solo muito arenoso e precisa utilizar alguma dessas estratégias que eu estou falando aqui para você, seja a incorporação de carga de solo mais argiloso, seja o uso de produtos que auxiliam aí essa selagem, essa impermeabilização, ou
a própria geomembrana, né? Independente do que você escolher, você precisa fazer a avaliação econômica, financeira para fazer o investimento. Independente do tipo de solução que você quiser usar aí na tua piscicultura, nenhuma delas são soluções baratas. Então, você precisa avaliar financeiramente até onde é viável você investir nessa impermeabilização aí do teu fundo de viveiro, com o objetivo de ter a possibilidade de produzir um pouco mais de peixes dentro do teu viveiro, tá? Se você tem água disponível aí. Então, essa é uma questão. A outra questão é, se você tem um viveiro que está com uma rachadura, que está com, né, uma ranhura ali, que está, uma fissura que está infiltrando água, seja perto da saída, seja perto da entrada de água, seja em qualquer parte de dentro do viveiro ali, independente, né? Se tem uma rachadura que está infiltrando, o que é que você precisa fazer? Você precisa entrar dentro do viveiro seco, sem água, e olhar, esmiuçar e buscar, investigar onde é que está essa fissura. E a partir do momento que você encontra essa fissura, você buscar resolver isso com o uso de parte de solo argiloso, compactação, né? Para que essa fissura ali, essa infiltração seja eliminada, tá? Então, você precisa resolver isso. Isso também vai te ajudar a ter maior volume de retenção de água, isso é ótimo. E a outra questão é você até ter um solo que tem um pouco de areia, mas não uma quantidade de areia tão grande que não permita essa permeabilização. Então, né, um solo ali com perfil de argila, mas tem um pouco de areia, o que é que você faz? Você precisa fazer uma compactação muito boa. Então, é muita compactação que vai, na hora da construção ou na hora da manutenção desse viveiro, você fazer essa compactação com rolo compressor, ou com scrip, ou com maquinários, passar trator muitas vezes pela mesma, né, várias vezes no mesmo caminho ali do pneu, isso vai fazer compactação, e quanto mais você faz, quanto mais compactado esse solo, mais ele infiltra. Porque entenda uma coisa, a partícula de solo são várias moléculas, imagine que seja um monte de pedrinha ali, é claro que são muito pequenininhas, mas é como se fossem várias pedrinhas. A areia, ela tem partículas maiores, e a argila tem partículas menores. Então, quanto mais vezes você compacta isso, menos espaço entre cada uma dessas partículas de solo, seja argiloso, seja arenoso, você tira. Então, você vai tirando, né, o oxigênio, o ar que tem entre uma partícula de solo e outra. Com isso, as partículas de solo elas vão ficando cada vez mais próximas, dificultando, assim, a infiltração da água. Então, ter um solo muito bem compactado vai fazer com que você tenha mais eficiência de retenção de água mesmo, tá? Como é que você faz para identificar se o teu solo é arenoso ou se o teu solo é argiloso? Segura aqui que essa é dica de ouro, hein? Você pega um pouco desse solo de dentro do viveiro, né? Tem que ser dentro do viveiro, do fundo. Então, se você tem um viveiro grande, pegue várias amostras, porque pode ter diferentes perfis de solo dentro do mesmo viveiro, tá? Então, pegue lá um pouco de solo. Se tiver seco, você molha um pouquinho ele, molha e vai manipulando ele, vai modelando. O intuito e aí você não vai colocar grande quantidade de água, você vai colocando água até esse solo ele ficar com a textura de uma massinha de modelar. A massinha que criança brinca, né? Massinha de modelar. Então, quando você consegue, se você colocou ali só um pouquinho de água e deu essa textura, essa liga de que o solo tem essa aparência de massa de modelar, significa que você tem um perfil de solo com um traço de argila bom,
que você não vai ter problema com infiltração por conta da quantidade de areia que tem dentro do viveiro, tá? Se você faz essa mistura com água ali e fez a massinha de modelar, mas quando você faz essa massinha de modelar, você faz uma minhoca ali, né? Sabe quando a gente tá fazendo a massinha de modelar, faz uma minhoca? Só que você terminou de fazer uma minhoca, ela fica meio quebradiça, né? Então, fácil ela quebra, significa que tem muita areia no teu solo. E aí você vai precisar ou compactar muito ou usar algumas dessas estratégias aqui que eu falei para te ajudar a fazer essa impermeabilização do teu fundo de viveiro, tá? Então, o que precisa ficar claro para você aqui, né, dessa live hoje é que se você tem um volume de renovação de água e se você tem uma possibilidade de aumentar a retenção de água dentro do teu viveiro, isso traz para você mais eficiência de produção, porque você vai ter uma melhor condição de manter qualidade de água. E a condição para que a gente consiga aumentar a densidade de peixes ou melhorar a eficiência de produção ou melhorar a conversão alimentar, tudo está ligado à qualidade de água. Então, se você tem volume grande de água e a saída de água está pouca, olha para dentro do viveiro o que é que está acontecendo, onde é que essa água está se perdendo e busca encontrar uma solução para isso, tá? Outra coisa que precisa ficar claro aqui, é muito comum as pessoas acharem que é obrigatório a impermeabilização do viveiro para que haja produção de peixes. Não é, gente. Você não é obrigado a passar concreto no fundo do viveiro, não é obrigado a usar lona, usar geomembrana. Não. Isso só é obrigatório, na verdade, nem é obrigatório, né? Isso só é necessário se você tem um perfil de solo tão arenoso que você não consiga ter retenção de água. Porque mesmo que você tenha um perfil, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Mesmo que você tenha um perfil de solo arenoso, e você perca água por infiltração dentro do teu solo, porque ele é um solo arenoso, mas mesmo perdendo água por infiltração, você consegue manter o nível da água, ou seja, você consegue reter a água ali, ainda assim não é obrigatoriedade para você usar geomembrana, para você usar concreto, para você usar qualquer coisa para fazer essa impermeabilização. O que precisa nesse caso é você ajustar a densidade de peixes para o teu volume de renovação de água, que entra o que sai. Se o que entra está diferente do que sai, ajuste a tua densidade de peixes para o volume de água que está saindo, que aí você não vai ter erro, tá? E é claro que essa avaliação precisa ser feita. Até onde vale a pena eu investir em impermeabilizar mais o solo do meu viveiro para que eu tenha a possibilidade de produzir uma maior quantidade de quilos de peixes, tá? Então, é isso. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro. Jorge Nilo está falando ótimas explicações, entendeu? Ficou claro? Joia. Adriano, meu aluno aqui da Piscicultura de Alta Performance, aula muito técnica, parabéns. Né? Aula muito técnica hoje. Então, eu sei que tem gente que acha que eu só vou conseguir produzir peixe se eu colocar concreto, se eu colocar lona. Não, gente. Tudo tem a ver com a sua eficiência de mantença de qualidade de água e, é claro, a densidade de peixes que vai ser colocada dentro do viveiro, ela tem um limite, e o limite está diretamente relacionado com o teu volume de renovação de água e a tua eficiência em manter essa água em boas condições ao longo de todo o ciclo de produção, tá? Ó, o José Almir falando aqui, ó, no meu caso foi reformado um tanque, não foi bem compactado no lugar onde foi retirada a água. Vou compactar mais, plantar gramas para auxiliar a vedação na parte externa, no Rio Grande do Sul. Isso mesmo, tá? Então, José, e assim, ó, quanto mais compactado, muito provavelmente você produz a tilápia aí no Rio Grande do Sul, né? Não sei se é outra espécie, mas se for, quanto mais bem compactado, e assim, compactação de solo de viveiro, de fundo de viveiro é importantíssima, principalmente para quem produz tilápia. Principalmente para quem produz tilápia, é importantíssima, tá? Agora,
Além disso, ela te ajuda a trazer mais eficiência de retenção de água. O Tony perguntando, qual a melhor maneira de fazer essa compactação? Tem várias maneiras, tá? E aí depende do tamanho aí desse teu viveiro. Não pode ser com o uso de trator mesmo, passar várias vezes o pneu do trator no mesmo lugar, então vai passando várias vezes, ou o rolo compactador, ou a própria scrip. Então, usar maquinários pesados ali dentro do viveiro vai ajudar, tá? Então, de qualquer maneira, o que importa é você ter possibilidade de ver assim que o fundo tá. Imagine uma estrada de chão muito bem lisinha, como se fosse um asfalto. Aqui a gente, infelizmente, não tem, né? Em alguns lugares aí, estrada de acesso para grandes fazendas, a gente tem essa qualidade de estrada de chão, mas quem já passou por uma estrada de chão que você, nossa, essa estrada está parecendo asfalto, que é o quê? Uma estrada que está muito compactada. Você olha assim, ela inclusive está meio lisa, né? Então, esse é seria o ideal aí para você ter no fundo do teu viveiro, muito bem compactado. No verão, o nível do açude cai muito, mas no inverno chega a sair pelo ladrão. Ó, isso, inclusive, de ter volume de água diferente numa época do ano do que na outra, precisa ficar ligado, tá? Você precisa sempre dimensionar o volume a densidade de peixes de dentro do teu viveiro para o teu menor volume de água. Menor volume de água, tá? Porque senão pode dar ruim. Beleza? Então, joia. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. A Silvana, minha amiga lá de Vera, a gente estudou junto. Silvana, querida, nós fizemos um tanque próximo ao rio e não teve água no tanque. Pode ser que esteja escapando por veio d'água? Pode, tá? E né? Então, pode as duas coisas. Ou você não ter tido gravidade o suficiente ali para puxar essa água do rio e segurar ali. Então, por exemplo, se o viveiro está mais raso do que a altura do rio, pode ele puxar, porque ele vai infiltrar mesmo. Mesmo que ele não tenha um perfil de solo com muita areia, se o viveiro está muito raso, né, e o rio está abaixo ali, eles estão muito próximos, a chance de acontecer dessa água aí drenando mesmo de dentro do viveiro para dentro do rio acontece, pode acontecer, se estiver muito próximo do rio, tá? Mas pode ter uma fissura ali, mal compactado, onde essa água está escapando, tá? Então, precisa avaliar essa outra questão também, de se o viveiro não está muito próximo do rio, e se por conta disso a água está sendo drenada do viveiro, provavelmente, né, que talvez esteja mais raso, para dentro do rio. Janayara, cheguei tarde, já vi gente falando que adubar o fundo com esterco bovino, frango auxilia na impermeabilização, é verdade? Janayara Dutra, olha, ajuda sim, tá, Janayara? A questão é que quando você joga matéria orgânica no fundo do viveiro, você tem que entender que você está jogando uma quantidade de nutrientes que vai fazer com que tenha proliferação de fitoplâncton dentro. Toda a presença de matéria orgânica, e o esterco né, a presença de matéria orgânica, é alimento para proliferação, multiplicação de fitoplâncton. Então, com isso, você pode ter um desequilíbrio na quantidade de fitoplâncton. Isso é um outro tema, né? Um tema para uma outra live aí, mas precisa tomar cuidado, tá? Então, depende do objetivo de produção. Para falar bem a verdade, se o objetivo de produção for comercial, esquece isso. Existem outras maneiras de fazer essa impermeabilização, tá? Porque traz mais problemas do que soluções fazer essa vedação com esterco. Tá joia? Gente, então é isso. Espero que eu tenha respondido aí. Tá joia? Tenham um. Bom, opa, tem mais uma pergunta aqui, ó.
Algum problema se eu tenho meu tanque? Não, não tem problema nenhum, tá, Idália? Tá impermeabilizado com lona? Não tem problema nenhum, tá? Só o que eu gosto de reforçar é não existe a obrigatoriedade do uso da lona, mas se já tem a lona, não tem problema nenhum. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos amanhã. Amanhã a gente tem outra live, vai ser também às 20 horas do horário de Brasília, 19 horas para nós que estamos aqui no Mato Grosso. Silvana, adoro acompanhar suas dicas. Obrigada. Tchau, tchau.